eu quero falar para vocês da força do amor, né? E eu gostei no dia que eu entendi que a expressão do amor é a bondade. Só que o amor, que tudo criou, ele nos deu alguns presentes. E o primeiro deles são direitos. Mas não são qualquer direitos, são direitos luminosos. O primeiro direito é o direito da vida. Mas existe um outro direito que esse a gente tem que conquistar. E esse outro direito é o direito a viver bem. Ok, mas não dá para falar de direitos sem a gente falar de dever. Então, ele precisa ser amoroso, ele precisa ser universal, aceito de bom grado, para que seja unânime, porque a gente precisa aceitar esse direito como um propósito de vida, comum a todos nós. E esse único dever é o que muitos chamam de plenitude, mas alguns, que têm uma visão mais espiritualista da vida, vão chamar de iluminação. O nosso dever é atingir a plenitude do nosso ser, é nos preencher da sabedoria. Bom, quando eu era criança, eu olhava para o mundo e eu tinha a sensação de que eu entendia como ele funcionava. Mas eu achava que todo mundo via a mesma coisa que eu via. E aí eu comecei a perceber que não era bem assim. Porque se as pessoas olhassem para a natureza e entendessem como ela funciona, talvez a gente não tivesse guerras, talvez a gente não tivesse uma série de problemas. Mas tem um problema que me preocupa e que me fez mudar toda a minha vida. Me fez abandonar uma carreira de executiva no mercado financeiro e me fez empreender. E eu não empreendi porque eu estava precisando, não. Eu empreendi porque me motivou a querer construir um mundo diferente, a querer que as coisas pudessem, que o mundo fosse melhor. E eu entendi que a gente vive uma crise, que é a crise ambiental, que ameaça a vida de todos nós, o nosso primeiro direito. A solução para essa crise, a primeira, a gente já ouviu também falar aqui hoje, está na economia. Primeiro, porque a gente precisa mudar a premissa, que é rever a história do consumo. A economia se baseia na premissa super errada de que os recursos da Terra são infinitos e que a gente pode produzir, 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 consumir, consumir, consumir infinitamente. Isso está errado e isso está levando a gente à bancarrota. Tá, então, a gente que foi transformada em consumidora, eu não gosto desse título, eu não gosto que me chamem de consumidora, porque, da maneira como está o consumo hoje, a palavra consumidor significa destruidor, e eu não acho isso legal. Então, a gente precisa rever isso. Então, a gente precisa migrar da velha economia para a nova economia, e a velha economia do ter, que é competitiva, egoísta, vertical, gananciosa e destrutiva. Ela precisa ceder espaço para a nova economia, que é a economia do ser, que é colaborativa, compartilhada, horizontal, generosa e preservacionista. A dificuldade da crise ambiental, a gente resolve com a economia, mas a gente não resolve totalmente, a gente precisa de uma força aliada. Então, tem uma segunda solução, o reino vegetal. E que gratidão que a gente tem que ter às plantas, né? De aproveitar até o talo, de saber que a nossa nutrição, que é a base, né? De saber que o nosso oxigênio, de saber que a nossa cosmética, os nossos remédios, nossos utensílios, tudo vem do reino vegetal. Eles são seres indispensáveis. Tão indispensáveis e tão poderosos que eles são capazes de curar, despoluir e desintoxicar o solo, a água e o ar, até de radiação nuclear. Sim, essa foto não está aí à toa. Quando houve o vazamento da usina de Chernobyl, plantaram-se girassóis no entorno, porque o girassol tem a capacidade de neutralizar os males da radioatividade. Olha que incrível são esses seres, né? Eles combatem uma doença que a gente pouco conhece aqui no Brasil, mas que afeta todo mundo que fica em ambientes internos, que é a síndrome dos edifícios doentes. Eles purificam o ar e não permitem que a síndrome aconteça. E ela traz vários resultados muito negativos para a nossa saúde. Além disso, já é detectado por estudos da Universidade de Queensland que as plantas elas aumentam a produtividade, olha aí, empreendedores, em até 15%. E se conviver com plantas já é bom, cultivar é melhor ainda, gente. A jardim-terapia já é vista como uma das terapias mais positivas e mais curativas do planeta. Porque quando você interage com as plantas, você entra na mesma frequência vibracional de ondas cerebrais da meditação. Isso é incrível. Se você não consegue meditar,
Jardine, você vai ter os mesmos benefícios. E tem uma ciência dentro da botânica que chama neurobiologia botânica, que está estudando essas capacidades que as plantas têm, de curar, de preservar, de resolver, de tudo, né? E na hora que eu me apercebi disso, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Eu não posso ficar aqui num banco ajudando um monte de milionário a ficar mais milionário, e eles não fazem nada de bom com o dinheiro que eu ajudo eles a ganhar. E eu quero fazer alguma coisa. Então, eu resolvi atuar, mas atuar para amar, respeitar, propagar e preservar o reino vegetal. Porque eu entendia que a nossa sobrevivência estava correndo risco e que eles eram os nossos principais aliados para a gente reverter esse processo. Então, disso nasceu um empreendimento, uma vontade de disseminar o verde pelo mundo. Tá? Mas não só isso, eu também resolvi que a gente ia reinvestir os resultados em ações que beneficiassem o todo. Bom, quando eu quis empreender, eu percebi o seguinte, que as pessoas não querem árvores. E aí eu não vou poder fazer porque não tem lugar, não tem espaço, só tem parede, só tem parede. E aí eu entendi na hora, ok, se só tem parede, é aí que eu vou plantar. E é aí que foi. Disso nasceu um negócio pioneiro e visionário. Tão pioneiro e tão visionário que ninguém acreditava em mim. E essa ideia fez com que a gente criasse, desenvolvesse maravilhosas tecnologias. Só que a gente entendia que a primeira dificuldade era convencer as pessoas. E aí, eu não tinha como ficar fazendo esse discurso para todo mundo. Aí eu tive uma ideia, eu falei, já sei, eu não vou convencer as pessoas, eu vou seduzir as pessoas. Eu vou fazer obras de arte com plantas, mas obras de arte tão maravilhosas que elas vão querer. E aí elas vão levar para a casa delas uma fábrica de maravilhas. E foi isso que aconteceu. As pessoas viam aquilo, se encantavam e queriam nas suas casas. E a gente pensou, num segundo momento, a gente começa a disseminar tudo o que a gente sabe a respeito das plantas. Só que quando você resolve empreender algo que não existe, é muito complicado, porque não existe o mercado, não existe tecnologia, não existe metodologia, não existe mão de obra, não existe formato, não existia nada. A gente arregaçou as mangas e criou tudo. A nossa motivação para fazer o mundo ser verde era tão grande, que a gente não poupou nem a nossa saúde física e emocional. E esse foi um dos erros que a gente cometeu. Mas, tudo bem, valeu a pena, porque a gente conseguiu. A gente conseguiu criar tecnologias para o mundo ser verde. Tecnologia que faz qualquer um ser um jardineiro de sucesso. Porque a gente entendeu que não era vendendo para rico que a gente ia conseguir fazer o mundo ser verde. A princípio era importante, porque a gente precisava se capitalizar, mas a gente queria que o mundo fosse verde. A gente entendeu que a gente precisava empoderar cada uma das pessoas a adotarem as plantas, a praticarem a jardinagem no espaço que elas tivessem. E isso deu certo. A gente já criou um impacto, porque a gente sabe que essas plantas estão trabalhando noite e dia para melhorar a condição de vida do nosso planeta. Em silêncio, singelamente, mas constantemente. Essas tecnologias já se espalharam pelo mundo, foram ganhadoras de prêmios. Tudo isso, gente, porque a gente sonhou. A gente sonhou que o mundo podia ser melhor. Tudo isso porque uma menininha que olhava para a natureza e aprendia um monte de coisa com ela, e que está aqui agora contando pela primeira vez para o mundo essas coisas que aprendeu, que tinha a sensação de que entendia como funcionavam as leis e que aplicava isso na vida, e que tinha o sonho de reflorestar o nosso país para que depois os continentes e assim a terra fosse verde. Essa menina hoje tem um recado do coração para passar para vocês. E esse recado é o seguinte: assimile as leis do amor, porque tudo é regido por elas. E cultive o seu jardim, né? Cultive o jardim da terra enquanto você cultiva o seu jardim interior. Era isso que eu queria dizer para vocês.